aqui. Os nossos irmãos que nos acompanham também por meio do YouTube, fazer, né, desse tempinho que a gente vai ter juntos aqui um momento que seja bem agradável, né, que seja uma tarde aí bem proveitosa. E nós vamos então já, para que a gente possa iniciar, fazer a leitura da mensagem recebida aqui na casa, uma mensagem recebida na última semana, uma mensagem muito bonita que nos convida aí a uma reflexão e a deixar de lado o medo e nos entregarmos ao amor, né? Então vamos aí à leitura dessa mensagem. A mensagem começa assim: Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quantos e quantos ainda permanecem tementes a Deus? O medo da responsabilidade por si mesmos, preferem se assegurarem a ideia do castigo para amenizar as consciências torturadas na culpa. Temer a Deus é temer o amor, é temer a verdade que liberta. Conhecer Deus é conhecer a misericórdia, a justiça e, sobretudo, a responsabilidade por si. Pelo progresso, pelo alto amor, pela luz que existe em cada ser. Não há mais tempo de temermos a Deus. São chegados os tempos de compreendermos Deus, de compreendermos o seu chamado, chamado que desde o início lateja na criatura. A chama da fé nos traz forças para a grande luta, a luta interior em que passamos a temer não ao Pai, mas a nós mesmos. Temer as escolhas na soberba, temermos o prazer nas ilusões da matéria, temermos a escolha pelas fugas psicológicas, emocionais, físicas. Ah, meus amados, não é mais momento de temermos a Deus, mas de nos conectarmos a Ele pela bondade que ofertamos aos irmãos, pelas orações que se tornam as mais belas ações, nos conectarmos ao divino com o divino que há em nós, buscarmos a integração a esse Pai de sublime amor. Quando Cristo nos disse de toda a lei, de toda a verdade que existe em amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, disse também que há de se amar o próximo como a si. E nessa integração do amai-vos, não existe espaço para medos, temores, e sim a esperança de obedecermos à própria essência, que é amar. Amemos a Deus, amando sempre a nós, para que esse amor envolva a todas as criaturas. Não temam, amem. Então, é com essa mensagem, né, tão bonita, tão profunda, que nós vamos dar sequência fazendo a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, neste momento, nós agradecemos a possibilidade de estarmos juntos, de estarmos reunidos em Teu nome, na Tua casa, buscando ouvir, buscando aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam falar fundo aos nossos corações, possam nos trazer as reflexões necessárias, que possam também nos ajudar a libertar de todo o medo, que nos ajude a caminhar na direção do amor a nós, do amor ao nosso próximo, demonstrando assim o amor a Deus, nosso Pai. Que os benfeitores, os protetores espirituais dessa casa, que já se fazem presentes, possam nos auxiliar neste estudo, possam tocar os nossos corações e que as nossas vibrações, os nossos sentimentos possam alcançar a todos aqueles que sofrem. Que, direcionados pela espiritualidade benfeitora, todos os nossos irmãos que se encontram em situações difíceis, sejam vivenciando as dores físicas ou as dores do espírito, possam ser tocados pelo Teu divino abraço, pelo abraço de Jesus. E que assim juntos possamos dar início a mais essa tarde de estudos. Que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, né? Eu estarei aqui com vocês para que juntos a gente possa ir fazendo a compreensão. E lembrando que nós estamos onde, né? Lá na parte terceira ou no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando as leis morais. Então,
o que a gente já estudou, né? A gente já estudou da lei divina ou lei natural, a gente já estudou, né, 8 leis. A lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade. E agora nós vamos começar a estudar o 10º capítulo dessa terceira parte, que é a lei de liberdade. Então nós vamos, né, compreender um pouco aí essa lei de liberdade, mas a gente ainda tem, né, a outra lei que vem na sequência do estudo, que é a lei de amor, justiça e caridade. Mas nessa parte que a gente vai começar estudando hoje, a partir da questão 825, né, o que nós vamos ter? Aqui Kardec vai trazer para nós, e ele vai organizar, né, esse conhecimento sobre a liberdade natural, sobre a escravidão, a liberdade de pensar, liberdade de consciência, o livre-arbítrio. A gente vai poder entender se existe fatalidade, né, e o que a gente entende aqui na doutrina espírita por fatalidade, ainda, né, aqui estudando sobre a lei de liberdade, conhecimento do futuro, e ao final, né, Kardec vai fazer um apanhado ali para nós, chamado resumo teórico do móvel das ações humanas. Mas hoje a gente vai começar estudando sobre o quê? A liberdade natural. Então, tem muita coisa boa que vem aí pela frente, né? Muita coisa boa que nós já estudamos e muita coisa boa que vem pela frente. Aos nossos irmãos que estão, né, conosco nesse estudo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né? Presencialmente, aqueles que vão nos acompanhar na modalidade online. A Dirce hoje vai ler para nós, né, aí a resposta às questões, e fiquem à vontade para fazer, né, os comentários, as reflexões, né, as dúvidas ou, de repente, né, os insights aí que aparecerem. Então, podemos começar, Dirce? Vamos lá. Nós estamos na questão 825 e que Kardec coloca, né, para os espíritos. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Então, o que Kardec está aqui colocando, né, para os espíritos superiores? Ele coloca essa dúvida. Será que existe alguma posição, alguma situação, enfim, em que nós estamos, né, livre de tudo e de todos? Em que a nossa ação não impacta o outro não nos impacta, enfim. Será que existe, né, essa liberdade absoluta? E aí vamos então, né, à resposta dos espíritos. Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Olha que interessante, né? Essa liberdade absoluta, no sentido de não impactarmos o outro não nos impactar, nós não dependermos do outro e o outro não depender de nós, essa liberdade dessa forma, ela não existe. Por quê? Todos nós somos o quê? Interdependentes. Todos nós dependemos uns dos outros. Nós temos essa necessidade dessa convivência, de aprender um com o outro, né, e muitas vezes de ser ali suportado nas nossas necessidades pelo outro. E é interessante que aqui a gente tem essa clareza, né, da resposta da doutrina espírita, né? Mas o que a gente vai perceber, então, que as ciências do comportamento humano, elas foram, né, ali evoluindo e elas foram nos trazendo? Que essa interdependência, ela se dá não só pela necessidade desse auxílio, mas que nós somos seres sociais, que nós temos a necessidade do contato e do convívio humano para quê? Para mantermos a nossa mente funcionando de uma forma integrada, funcionando, né, minimamente saudável. Então, vários estudos conduzidos, né, ali por estudiosos, né, da psicologia, da psiquiatria, do comportamento humano, tentaram entender quais seriam os impactos de não se conviver com o próximo. É claro que na ciência eles não vão chamar de próximo. Foram chegando à conclusão. Então, a gente vai aqui lembrar de René Spitz, nós vamos lembrar de Harlow, nós vamos lembrar de Levine. Né, conduziu ali estudos com bebês, né, que foram abandonados, estavam num abrigo, né? O outro conduziu estudos ali com ratos, mas observando esse comportamento também em humanos, né? E o outro com macacos, enfim. O que eles foram entendendo? Que para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva minimamente saudável, a relação, o contato humano é extremamente necessário. Tanto é que aqueles bebês que eram deixados ali, né, no abrigo, que tinham o cuidado, a alimentação ali, a troca de fraldas, a tempo e a hora, mas eles não tinham o quê? Eles não tinham interação, eles não tinham
o contato humano, o estímulo de um outro adulto, porque pensa, né? Ali alguns cuidadores para poder cuidar das necessidades básicas de todos esses bebês. O que é que foi acontecendo com esses bebês? Muitos deles morreram, tá? Outros adoeceram e outros tiveram seu desenvolvimento o quê? Comprometido. Né? Não pelo cuidado físico, não pela necessidade básica do alimento, da higiene ou do medicamento, mas pela falta do estímulo. A gente sabe que um ambiente de abrigo é muito difícil, né? E aqui a gente está falando lá de 1960, né? Anterior até um pouco a isso, né? Então, o conhecimento que a gente tinha sobre a necessidade de estimular um bebê era bem diferente. E essa observação acabou trazendo o quê? Comprovando o que a doutrina espírita nos traz. Nós somos interdependentes. Não importa a posição em que a gente esteja, né? Se nós somos considerados ali como aqueles, né, grandes ou como os pequenos. O importante é saber que todos nós temos algo a ofertar. Todos nós temos algo também que podemos receber do outro. E isso vai nos conectando e trazendo essa solidariedade. Aí a gente fala assim, oi Renato, pode falar. Tá. Aí a gente às vezes vai falar assim, né? Nossa, mas se a gente tem essa interdependência, né? Como é que a gente vai evoluir? Né, dada essa interdependência, como é que se dá o nosso processo de evolução? Então, vamos recorrer a uma história. Conta-se, então, né, que um homem desesperado, ele alcançou ali a possibilidade de encontrar Jesus. Ele alcançou a possibilidade de alcançar o Mestre. Né? E ali ele já vai falando com Jesus do desespero dele. Ele pergunta assim, Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Que fazer para sair, então, aqui, né, desse mundo de expiações e provas, de todas essas dificuldades? Porque na visão dele só existiam sombras. Existia, né, muita maldade, muita indiferença, muito julgamento, muito preconceito, né, muitos abusos de todas as formas, muito desrespeito. Né? Às vezes a gente não pensa como esse homem, não é? A gente pensa, mas como, né? Como nós vamos fazer? E aí é interessante, né, que qual é a ação do mestre, né, então, nessa história? Então, Jesus vai ali fazer um afago nesse infeliz que está desesperançado e vai dizer para ele assim, filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então, embora nós sejamos, né, interdependentes, a gente tem essa necessidade uns dos outros, no sentido da nossa evolução, ninguém tolhe a nossa liberdade o quê? De acender a nossa própria luz, ou como nos trouxe a mensagem, a nossa essência que é amar. Por quê? Mas a gente está ali, né, nessa interdependência, como é que isso funciona? Porque a gente vai lembrar, né, de um outro ensinamento, ele é muito praticado, né, muito falado nas empresas, né, em treinamentos para líderes, né, que é da equipe da Franklin Covey, que treina lideranças, né, aí o best-seller, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, enfim. Mas ele traz um princípio que a gente sabe e a gente pode muito bem aplicar aqui, né, que é o chamado princípio 90-10. 10% é o que nos acontece. 90% é como a gente escolhe reagir ali àquela situação. E o resultado vai ser a partir o quê? Da nossa reação. Então, vamos pegar um exemplo, né, simples, né? Então, a gente vê ali no trânsito é muito o quê? Muita intolerância, não é? Vem um, ultrapassa, o outro, né, faz a conversão sem dar seta, dá uma fechada. Isso que o outro faz é 10%. 90% vai depender de nós que levamos aquela fechada. Então, né, levamos ali uma fechada no trânsito. O que vai determinar o resultado? De como a gente vai se sentir, de como a gente vai agir perante o outro motorista e, em pequenas ações somadas no longo do dia, dos meses e dos anos, vai garantindo aí a nossa evolução espiritual ou não. É a reação ali que a gente tem. Então, se ali a gente levou uma fechada de alguém que está apressado, que foi, né, desrespeitoso, nós podemos fazer o quê? O que Jesus nos ensinou. Nós temos a liberdade de escolher oferecer a outra face. O que é oferecer outra face nesse caso? Ter ali a paciência, ter ali a compreensão, ter ali uma postura de não julgar e de entender que talvez esse irmão esteja num dia ruim. O que vai determinar o resultado? Se o nosso dia segue bem ou se a gente já vai elevar a pressão arterial, né, já vai começar a reclamar da vida? A escolha que a gente faz ali, naquele pequeno momento. A escolha que a gente faz ali é que vai determinar
como é que a gente aproveita a situação ou como é que a gente traz ali um dia mais pesado, mais cansativo para nós. Então, embora a gente tenha essa interdependência, né, todos nós necessitamos uns dos outros, o que nós vamos perceber é que ninguém tem o poder o quê? De colocar um obstáculo à nossa evolução, a não ser nós mesmos, né? E aí a gente lembra mais uma vez da mensagem. Não há nada a temer fora de nós. Há a temer o quê? Nós, as nossas escolhas, né? Oi, Renato. Aí a gente precisa olhar uma outra coisa, né? Quando você fala sobre isso, me lembro de Paulo, se não me engano, está na carta aos Coríntios, né? Capítulo 6 ali, item 12. Tudo me é lícito, então tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Porque muito disso que nós podemos fazer, para onde pode nos levar? Pode nos levar ali para extravasar esses desejos, extravasar o que a gente chama ali das más paixões, né? Colocar ali aquelas tendências que a gente precisa equilibrar, aquelas tendências às vezes que nós precisamos, né, eliminar porque traz prejuízo a nós, ao outro, e se a gente vai nessa, né, nessa linha do fazer tudo, é aí que a gente vai chegar, né? Então a gente vai chegar no aprisionamento. Aí me lembrei também, né, de uma passagem em que Jesus vai ali falar com os fariseus, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí dá um choque ali para os fariseus, né? Porque eles não eram escravizados, né? Eles se achavam pessoas livres nesse sentido de ir e vir, eles podiam fazer tudo o que eles desejavam, eles não tinham, né, esses limites, eles podiam fazer o que eles, né, desejavam ali. Mas o que Jesus estava ali os convidando? Como havia ali muita hipocrisia, então havia muita prática exterior, mas não a vivência, né? Não a conexão com Deus de maneira verdadeira, essa ligação com Deus, a religião ali era só ritual, mas não em termos de sentimento, de verdade, eles eram o quê? Eles eram escravos ou escravizados pelas suas próprias paixões, né? Pelas suas ali más tendências. Então, embora se pensassem livres nesse direito de ir e vir, havia aí o quê? Né, as redes que eles mesmos se colocavam, que eles se enredavam e se tornavam prisões. Né? Vamos pensando aí, né? Tem várias possibilidades, né, para a gente interpretar o conhecereis a verdade, mas uma delas é nesse sentido, né? Do quanto às vezes a gente se acha livre, mas dando vazão aos nossos desejos, né? Fazendo tudo aquilo que a gente entende que pode, que, né, deve fazer, pode, na verdade, nos enredar e nos aprisionar. Né? Então, podemos seguir agora para 826. Na questão 826, Kardec vai questionar assim: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Então, vamos pensar, né? Que situação, né, que posição, em que condição nós teríamos ali a liberdade absoluta? A liberdade de fazer o que a gente quisesse, sem pensar que isso traria algum impacto ali, né, para o outro. Será que existiria alguma condição assim? Né? Então, quem está com o livro já leu a resposta, né? Mas quem não está, eu convido, né, a ir aí pensando sobre isso, né? Vamos lá, Dirce. A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Olha que interessante. Então, se a gente, né, desejar, né, aquela liberdade absoluta, sem preocupar com nada, né, com o impacto que a gente, né, vai ter sobre o outro, que o outro possa ter sobre nós, o que é aqui? Qual que é a única condição? A do eremita no deserto. Então, daquele que se isola, né, se isola de uma forma ali bem distante. Mas aí a gente vai começar já, né, a perceber o quê? Qual que vai ser ali o ganho de crescimento, de evolução para essa pessoa? Vamos lá.
Isso, ó, Denise trouxe um outro ponto para nós que é assim. Qual que é o ganho do isolamento, quando a gente se isola? E aí, o que eu entendo que você traz? Quando a gente faz um isolamento temporário, mesmo que a gente, né, esteja ali em casa, né, convivendo com as outras pessoas, e a gente fale, não, eu vou ali agora, né, me isolar porque eu vou refletir. Então, se a gente faz esse isolamento consciente, não para fugir das pessoas, não para fugir das dificuldades, não para buscar essa liberdade, né, ali, absoluta, ilusória, que em nada nos ajudaria. Mas se a gente faz essa pausa, fala, não, essa segunda-feira agora, eu vou ficar, né, mais reservado, mais reservada, eu vou fazer um balanço da semana, eu vou fazer um balanço de como é que eu tenho agido frente às situações, eu vou fazer um balanço, né, se eu consigo ou tenho conseguido aplicar esse princípio 90-10, ou se eu estou me deixando levar pelas situações sem exercer a minha liberdade de escolher como eu vou me comportar. Se esse isolamento ele é temporário, e ele tem, né, como propósito conhecer a verdade, mas a verdade sobre nós, sobre como nós temos portado, fazer essa reflexão. Para quê? Para depois voltar ao convívio, né, com as novas metas, com os nossos novos objetivos. Então, se a gente percebeu ali que nós estávamos, né, nos deixando levar pela impaciência do outro, né, ou se a gente estava ali se deixando levar pelo nosso orgulho, em alguns momentos, né, se achando superiores, e a gente faz essa avaliação, conhece-te a ti mesmo, né? Busca conhecer a verdade sobre nós, sobre a nossa conduta. E aí a gente volta para o convívio, mas agora com o objetivo o quê? De ser mais tolerante, com o objetivo de ser o quê? Humilde. Aí sim nós vamos ter o quê? Um ganho nesse isolamento. Mas vamos lembrar que foi algo que temporário, né? E aqui, então, muito bacana a pergunta que você fez para nos ajudar, porque a gente precisa refletir. Né? A gente precisa de um momento ali que a gente vai fazer a nossa reflexão, talvez alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos essa necessidade, que é o que está lá na questão 1019, a linha A, recomendação de Santo Agostinho, né? Que a gente faça esse movimento, mas ele recomenda todas as noites ali antes de dormir, e que a gente passe em revista. Então, nesse momento, a gente pode se isolar. Mas talvez a gente precise de um pouco mais, 1 dia, 2 dias, ok. Desde que seja ali para voltar e trazer essa prática desse conhecimento que nós obtivemos sobre nós, né? Agora aqui, os espíritos, eles, né, Kardec coloca uma questão assim, não, mas a pessoa não está com esse objetivo de se conhecer e voltar. Ela está com o objetivo ali mesmo de estar nessa liberdade absoluta sem se preocupar, né, com consequências. Aí, o que a gente vai perceber? Apenas se for nesse isolamento que não é temporário, né? Nesse isolamento da sociedade. Mas aqui, o que a gente vai começar a perceber? Primeiro, um prejuízo emocional, né? Primeiro, um prejuízo para a saúde mental. Qual que é o prejuízo aqui para a saúde mental? A ausência do contato humano. Existem várias e várias pesquisas que falam sobre essa necessidade. Assim como nós precisamos do alimento para manter o corpo funcionando bem, nós precisamos do contato humano para a nossa mente ficar integrada e saudável, né? O outro ponto é no sentido da nossa evolução, né? Ali, como é que a gente vai trabalhar tolerância? Só tolerando a nós mesmos, né? E tem dia que é difícil, não é? A gente tolerar nós mesmos, né? Tem dia que a gente briga até com a sombra, né? Como é que a gente vai praticar ali a paciência? Ah, não, mas a gente vai desenvolver atividades ali que vão requerer muita paciência, tá? Mas e a paciência na relação? A paciência com o outro? Como é que a gente vai aprender a lidar com frustração e a lidar com a liberdade que o outro tem? Porque às vezes o que causa muita dificuldade para nós nos nossos relacionamentos? A ilusão que a gente cria de que o outro precisa se comportar conforme a gente imagina. Aí, quando o outro não se comporta como a gente imagina, ele nos frustra. Ah, meu Deus, né? Cada um de nós vai ali, às vezes, para um comportamento de não respeitar essa liberdade do outro. E é aqui, nesse encontro com o outro, que a gente aprende o quê? Aprende a sair do egoísmo. Ah, então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque existe um outro. Né? Existe esse próximo, e assim como nós temos direitos, a outra pessoa também tem o quê? Tem os seus direitos. E aprender a respeitar o outro, o posicionamento do outro, o jeito de pensar do outro, o jeito de agir do outro, é de uma riqueza, meus irmãos, muito grande. Porque se a gente pegar o Evangelho de Jesus, né, e for lá para o deserto e falar, não, agora eu vou ficar aqui no deserto e vou praticar o Evangelho.
vai ficar meio comprometido, não vai? Por quê? Não tem como, né? Então, ali no sentido da reflexão, a gente até vai conseguir. Mas no sentido da ação, vai ficar ali um pouco complicado. Mas pode ser que talvez alguns de nós, em um momento, precise se isolar um pouco ali. A gente pode falar, não, eu quero um mês agora ali de isolamento. Podemos, mas aplicando como a nossa irmã nos trouxe. Aplicando no conhecimento de nós, para depois voltar o quê? Voltar com uma nova meta de convívio, de aplicação ali do Evangelho no nosso dia a dia. Né? Podemos seguir? Vamos para 827. Essa aqui, ela é, né, uma pergunta aqui que nos coloca para pensar, porque vai trazer assim. Mas, né, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de se pertencer a si mesmo? Então, se a gente precisa respeitar o direito que é do outro, será que não está tirando aí, né, essa nossa liberdade? Será que a gente deixa de pertencer a si? Vamos, né? Não dá uma boa pergunta? Né? Dá para fazer aqui, né? Sair uma fumacinha, né? Ficar ali processando. Então, vamos lá, a resposta que os Espíritos trouxeram. Absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, o fato da gente respeitar o direito do outro não significa que nós estamos o quê? Restringindo a nossa verdadeira liberdade. Porque da mesma forma que a liberdade é um direito, vem da natureza, a gente está estudando aqui como uma lei divina, uma lei natural, o que está também na nossa natureza, ou a mensagem nos trouxe? O que está na nossa essência? Amar. Amar também está o quê? Na nossa essência. Então, ser livre para fazer as nossas escolhas, mas também amar é parte da nossa natureza divina. E aqui, quando nós respeitamos o direito do outro, nós estamos o quê? Praticando a nossa essência, praticando a nossa natureza divina. Nós estamos, na verdade, nos desenvolvendo. Quando a gente passa a respeitar o outro, a tolerar, a ser indulgente, né? Ou aquele direito mínimo que o outro tem nas relações, às vezes, de trabalho, né? Nas relações ali de subordinação, de chefia, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando ali na nossa evolução. Nós estamos trabalhando ali na nossa o quê? Transformação. E se a gente olha para esse outro, percebe essa igualdade, começa a fazer a ele aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, a tratar não só a partir do mínimo, do básico, do contrato de trabalho, né? Ou ali do que é recomendado nas relações, mas se a gente verdadeiramente, né, se propõe a aplicar o que Jesus nos ensinou, nós estaremos, na verdade, fazendo o quê, meus irmãos? Nos libertando. Por quê? Porque nós estaremos combatendo vícios que geram prisões. Vício do orgulho, vício do egoísmo, o vício da vaidade. Então, quando a gente respeita o outro, quando nós nos esforçamos para praticar o ensinamento de Jesus, a nossa liberdade não está sendo tolhida. Na verdade, nós estamos ampliando a nossa liberdade. Que a gente vai perceber aqui, né, nas questões seguintes, quando a gente for falar sobre o livre-arbítrio, enfim, que mais ainda aumenta a nossa liberdade de escolha, tanto mais nós vamos o quê? Nos libertando das más paixões. Nos libertando de tudo aquilo que nos impede o quê? De fazer escolhas que sejam melhores para nós, não melhores para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo ou para a nossa vaidade. Então, esse respeito ao direito do outro vai nos possibilitando esse crescimento e esse desprendimento, né? E agora vamos para a questão 828. Na questão 828, Kardec vai, né, fazer uma pergunta que traz o seguinte: como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Então, como é que a gente vai olhar, né, para aquela pessoa que fala uma coisa, mas faz outra? Mais ou menos assim, né? A pessoa ali fala que é isso, né? Homens e mulheres têm direitos iguais. Os direitos são iguais, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Imagina, né? Sou pessoa liberal. E aí, em casa, a esposa tem que cozinhar, lavar,
passar, trabalhar fora, cuidar das crianças, né? Espera-se ali o quê? Espera uma submissão imediata. Se a esposa manifestar a sua vontade, se a esposa manifestar ali, né, algo, vai ser o quê? Totalmente, né, recriminada, vai ter uma conduta autoritária, porque aqui a gente vai entender esse despotismo nesse sentido, né? Quando há o exercício desse poder de forma desrespeitosa, de forma autoritária e muitas vezes arbitrária. Ou então o que dizer ali, né, daquele pai ou daquela mãe que vai dizer não, de forma alguma, bater, isso não pode, de maneira nenhuma. Mas que ao chegar em casa, o que vai trazer? Vai trazer muitas vezes ali a humilhação, vai trazer muitas vezes ali, né, o impacto na autoestima da criança, porque não confia, não incentiva, vai usar ali palavras, né, desmerecendo a criança quando às vezes tem dificuldade frente a uma tarefa de casa, frente, né, a um exercício da escola, enfim. O que a gente pode dizer dessas pessoas que falam, né, de uma forma liberal, trazendo aí essa igualdade e resguardando a liberdade de cada um, mas que, né, vai dizer assim, não, prefiro meu filho morto ou minha filha morta do que casado com uma pessoa do mesmo sexo. O que a gente pode dizer dessa pessoa, né? Agora os espíritos vão aqui nos responder. É que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Aí aqui, né, a gente olhou para esse caso, né, porque foi a pergunta que Kardec nos trouxe dentro desse tema, a gente olhou para esse caso em que a pessoa é o quê? É tão incoerente, fala uma coisa, mas faz outra, né? E aí, antes da gente, né, aprofundar aqui na resposta, vamos olhar aqui e perceber o quê? Que muitas vezes a gente também se coloca nessa situação. Não talvez aqui com esse ponto no sentido de desrespeitar o direito dos outros, né? Mas no sentido do quanto nós já conhecemos, o quanto nós já sabemos e ainda temos o quê? Dificuldade de aplicar. O quanto a gente já sabe que o Evangelho de Jesus nos pede, o quanto nós já sabemos quais são as consequências quando nós vamos optando, né, pelas ações egoístas mais voltadas ali, né, a nós, a nossa família, e deixando o próximo ali num sofrimento, numa situação difícil. E o quanto às vezes a gente ainda não, o quê? Consegue praticar, né? Aqui, a gente vai ver que são situações diferentes. Se há o desejo de praticar, a gente fala, mas a gente ainda não consegue fazer. Mas esse não conseguir fazer, ele está só ali nessa incoerência. Incoerência em que aspecto? De que há essa vontade. E que nós erramos, mas no outro dia levantamos e falamos, não, hoje vai ser diferente. Hoje, né, vamos conseguir. Sem sair aí propagando algo que não é, mas que a gente assume humildemente, que a gente pensa dessa forma, mas que a gente ainda está em aprendizado, a gente ainda tem dificuldade, né, de praticar, que a gente fala, a gente, sei bastante sobre o perdão, mas na hora que pisa no calo, eu tenho dificuldade, mas eu vou trabalhar nisso. Aí a gente está falando o quê? Dessa incoerência, desse processo evolutivo. Mas quando a gente tem essa outra situação que está sendo abordada aqui, que é trazida até, né, como a comédia, né, a comédia bem calculada, é quando isso daqui fala mais a vaidade. Quando a pessoa sabe, ela reconhece, então ela fala algo, faz outra coisa, mas essa fala tem o objetivo de fazer o quê? De fazer com que ela fique bem perante o outro. Aí aqui a gente está falando muito mais do que incoerência. Aqui a gente está falando de uma hipocrisia, aqui a gente está falando, né, de uma maquiagem que se passa. Que aí a gente vai olhar uma mensagem que está lá no Evangelho, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, é o item 6, que vai falar da afabilidade e a doçura. O item 6 no Evangelho, né, nesse 9º capítulo, ele vai trazer exatamente essa situação. A situação, né, das pessoas que muitas vezes vão transparecer ali nesse verniz social, essa liberdade ali, que respeitam o próximo, né, que desejam o bem, mas que na verdade o quê? Que quando chegam em casa vão fazer exatamente o oposto, né? Então ali que dos lábios, né, parece gotejar leite e mel, mas que na verdade vai morder o quê? A menor contrariedade, né? Então o Evangelho vai nos trazer esse ponto falando sobre o quê? Sobre essa hipocrisia. Não basta parecer, é necessário efetivamente o quê? Que a gente consiga
ser, que a gente consiga ser o quê ali? Leal, né? Que a gente seja probo, consciencioso, que a gente seja ali verdadeiro. Então, se nós não praticamos alguma coisa ainda, que a gente fale sobre a verdade, mas que a gente não busque essa máscara, que a gente não faça o quê? Essa comédia, né? Porque ali quando, né, os espíritos trazem a resposta da comédia, é justamente de termos a consciência de que a gente não faz, de não nos esforçarmos para fazer, para mudar, mas pregarmos isso livremente. Por quê? Porque fica bem aos olhos dos outros. Mas aí a gente vai lembrar de uma coisinha, né? No final das contas, é entre nós e quem? A gente vai falar assim, entre nós e Deus, né? É entre nós e as leis divinas que nós estamos estudando. Então, na verdade, vai ser entre nós e a nossa consciência. A gente fala entre nós e Deus nesse sentido, porque são as leis divinas que estão gravadas onde? Na nossa consciência. E a nossa consciência, ela é um juiz, gente, mas não tem melhor. É um juiz, né, que não tem como pagar propina, é um juiz incorruptível, é um juiz que não deixa passar nada. A nossa consciência, ela registra tudo, todos os acertos, mas também todas o quê? Todas as falhas, o distanciamento da lei divina, e ela vai mais profundo ainda. Todas as nossas intenções, os motivos, as razões, por que nós fizemos aquilo. Porque às vezes nós podemos ter, né, fazer a mesma coisa, mas cada um com uma intenção diferente. Se um faz por ignorância, isso vai ser o quê? Um atenuante. Mas se um faz ali, né, com intenções voltadas ao orgulho, ao egoísmo, tendo consciência daquilo que se fez, isso vai ser ali um agravante, né? Então a gente precisa preocupar, né, com esses homens ou essas mulheres que têm esse comportamento da afabilidade, ali da doçura, ou, né, de serem liberais, né, de serem modernos, mas que na verdade nos lares ou na relação com aquelas pessoas que eles exercem alguma autoridade fazem o contrário. A gente precisa preocupar? Sim e não. Não se a gente está falando do outro. Sim, se nós estivermos falando de nós, né? Então, se formos nós que temos essa conduta, aí nós precisamos o quê? Fazer esse movimento de reflexão, né? Da gente refletir sobre isso e buscar uma mudança que seja o quê? Uma mudança que seja imediata, porque isso vai nos trazer sofrimento. Nós não vamos deixar isso passar. A gente até pode se distrair, às vezes, quando a gente está encarnado, mas estando desencarnado aqui, nós vamos nos cobrar isso. Então, né, já vamos ali, né, resolvendo situações, não vamos esperar chegar lá no plano espiritual, não, já vamos, né, fazer esse frente a frente comigo, né? Frente a frente, eu comigo, com os meus acertos, com as minhas, para que a gente já vá se libertando também, né? Agora, 828A, né? A gente leu toda a resposta, né? Às vezes a gente empolga e esquece se leu tudo ou não. Na 828A, Kardec vai questionar assim: então, né, os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Mais ou menos assim, o que a gente faz, né, dita, né, do que a gente é belo, bonito, e o que a gente gostaria de fazer, vai ser levado em conta no continuidade da... E aí, Dirce? Você tem o homem para compreender um princípio O que responderam? Quanto mais inteligência tem um homem para compreender o princípio, menos excusável será de não aplicar a si mesmo. Então, menos o quê? Menos desculpável será de não aplicar. O que, né, está aqui nos respondendo? Irmãos, efetivamente, é o que a gente faz com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente conhece. É a ação praticada. Porque o conhecimento por si só, ou falar que nós acreditamos em Deus, que nós achamos muito belo, né, que nós devemos respeitar os direitos das pessoas, que não se pode escravizar ninguém, que não se pode tolher a liberdade, o direito de pensar do outro e de escolher.
Mas se na prática, no dia a dia, em nossos lares, no nosso trabalho, onde a gente tem alguma posição de autoridade, se a gente faz o contrário, o que vale é efetivamente o quê? O que a gente está fazendo. Mas se a gente tem conhecimento disso, se nós temos o conhecimento, né, do quão distanciados nós estamos das leis divinas, aí isso se torna o quê? Se torna um agravante, porque a gente tem ali esse conhecimento, e mesmo tendo conhecimento, a gente continua ali o quê? Fazendo de uma forma diferente. E aí responde assim: na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, quem que é esse homem simples? O homem humilde. O homem que reconhece ali o quê? Que reconhece a sua imperfeição. E que se porta como? De que maneira a gente deve portar quando a gente reconhece uma imperfeição? Trabalhando o quê? Para nos libertar dela, buscando praticar ali a virtude oposta, a virtude contrária. E aí aqui a gente vai ter duas histórias, né, que vão nos ajudar. Uma história e a outra está no Evangelho de Lucas, né? É uma história, vocês lembram da história da sopeira? Da senhora que fazia sopa no centro? Eu vou dar uma encurtada, né, na história aqui. Mas então ali, né, ela tinha um pote, né, porque ela queria saber o quanto de bem ela estava fazendo. Então, todas as vezes que ela ia à sopa, ajudar na sopa fraterna, ela colocava ali um grão de milho no pote, né? E aí ela ia, então, vamos pensar, né? Era na quarta-feira lá no Shopping Park, né? Então, a gente ia lá ajudar na sopa, a gente pegava na sopa, colocava ali um milhozinho para a gente contabilizando. Chegou na hora, né, do desencarne, o pote estava o quê? Nossa, estava cheio, né? Cheio de milho. Oh, que belezura, né? Que tanto que a gente fez de bem, né? Mas aí, a gente chega lá em cima. Vamos colocar São Pedro, né? Que a gente fala que é São Pedro que abre as portas do céu. Vamos imaginar nessa, né, imagem figurada. Aí a gente chega lá, e aí a gente já vai falando: não, São Pedro, bora abrir essa porta aí que eu vou entrar, olha aqui. Eu tenho um pote, né, lá em casa, que contabiliza todos os dias. Aí São Pedro, né, vai trazer para nós assim, né, nessa figura, tá, gente? Nessa imagem, vai trazer para nós assim: então, não é bem assim, minha irmã. Eu falo: como que não é bem assim? Eu contei, eu vi o pote antes de desencarnar, estava cheio. Eu falei: então, você não vai passar, né? Por quê? Porque nós temos uma réplica aqui do seu pote, e aí nós queremos te apresentar essa réplica. Aí vai apresentar um pote, né? Então vamos imaginar ali, né, uma criação fluídica, e mostrando para ela o quê? Quantos grãozinhos de milho tinha. Aí ela achava que o pote era deste tamanho, né, cheio. Aí a hora que vai ver, só tem esses grãozinhos aqui preenchidos. Só um cadiquinho, né? Só um tiquinho. E aí nós vamos ficar indignados, né? Falar: não, mas peraí, né? Quantas vezes, quantas quartas-feiras, né? Quantas vezes, E eu falo assim: então, minha irmã, é porque só conta as vezes em que foi motivada pelo coração, pelo interesse genuíno de fazer o bem, em que fostes sem reclamar, em que fostes pensando em Deus, em que fostes pensando em aliviar, né, ali a dor do próximo, ao invés de ficar lá na fofoca, na maledicência, quando fazia a sopa, né, ficava ali pensando e orando, né, ajudando a fluidificar a sopa. Então, aí nesse momento a gente fala: pensando bem, eu acho que não vai dar para entrar mesmo, né? Porque não é, né, aquilo só que a gente faz, mas também conta aqui o quê? Como nós fazemos. Então, não é o que se fala. Aí agora vamos pegar, né, para nós. Que a gente, assim, né, tem muita coragem, né, de vir aqui na frente falar, né? É só uma questão de coragem. Hoje a gente brinca que é só uma questão de óleo de peroba, né? Por quê? Porque quem vem aqui na frente, o orador, tem os mesmos desafios, né? Tem as mesmas dificuldades. Mas aí a gente se mete a vir aqui falar, né, Renato? Né, Fred? A gente, né, fala: não, vou ali, a Dirce também, né? E aí tem uma outra história que vai trazer um pouco sobre isso, que aí é do palestrante espírita, né? Então, conta-se que tinha um senhorzinho que ficava lá no fundo do salão, um senhor muito simples, muito humilde, e ele sempre ia assistir as palestras, né, desse orador, desse palestrante espírita. E ele sempre assistia, aí, mas em silêncio, né? De repente, ele parou de assistir essas palestras, né? E aí o orador sentia falta, porque ele dava para ver que ele prestava muita atenção, sabe? Ele era aquele senhorzinho, aquela pessoa, né, que quando a gente está falando, a gente olha e fixa nela. A gente não fixa em quem está dormindo, né? Em quem está com cara de não gostei, né? A gente fixa em quem parece estar prestando atenção. E era esse senhorzinho.
E aí ele lembrou do senhorzinho, falou, deve ter desencarnado, né? Nunca mais veio, né, e tal. E tudo bem, passa-se o tempo, muitas palestras, né, muitos estudos, muita carga, muita responsabilidade, porque está sabendo o que está falando, né? Chega lá o palestrante, o orador, no plano espiritual. E aí, ele acha também que ele já vai passar para o lado, né, dos eleitos ali. Falou, que isso, trabalhei tanta palestra, mas estudei, não, mas livro Evangelho, livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, a Gênesis, livro dos... E procurei história lá no site Momento Espírita, né? Ele jura que vai passar. Mas não vai. Está na mesma condição da nossa irmã. Mas ele vê lá o senhorzinho que assistia as palestras lá no plano espiritual, muito iluminado, né? Dotado de uma luz assim. E aí ele fica encabulado e indignado, né? Que ele pensa, fala, gente, mas como assim, né? Eu estava lá dando palestra, ele estava lá só escutando, ele está aqui iluminado, né? Numa condição de elevação e eu não tenho essa condição, como assim? E ele vai perguntar, né? Que a gente às vezes é desaforado, né? A gente demora a querer entender a realidade, né? E ele vai perguntar para o senhorzinho. Aí o senhorzinho, muito, né, gentil, muito educado, né? Vai responder para ele de forma acolhedora, mas também verdadeira, que às vezes a gente precisa de um choque, né? Vai falar para ele assim, então, meu irmão, a diferença é que enquanto você falava, eu fazia. Né? E, por fim, né, para a gente fechar, né, remetendo a Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos itens de 9 a 14, a gente vai ter a passagem do fariseu e do publicano, que Jesus vai trazer. Né? Então, ali o fariseu orando no templo, o que ele vai fazer? Ele vai bater no peito, né, e vai falar alto. Ó Deus, eu aqui, né, louvando a ti, que não roubo, né, que não sou adúltero, que não sou isso, que não sou aquilo, né? Nananã. Então, ali... daquela forma bem soberba, né? E aí vai falar também do publicano. O publicano ali, muito tímido, o que o publicano vai fazer? Ele vai orar a Deus, mas muito mais o quê? Reservado, né? Até sem coragem de olhar para o alto, e ele vai rogar a Deus misericórdia, porque ele era o quê? Um pecador. E aí o que Jesus vai dizer aos discípulos? Que o publicano iria o quê? Iria à casa do Senhor. O fariseu não. Por quê? Porque era tudo aparência, era só fala, mas a sua ação não correspondia. Faltava ali o quê? Essa verdadeira humildade. Enquanto que o publicano ainda tinha um caminho a ser feito? Tinha. Mas já tinha a humildade de reconhecer o quê? Reconhecer que não fazia, que havia esse caminho ainda a ser feito. Então, já deu nosso tempo, né? Que nessa semana a gente possa se dedicar a esses breves momentos, né, de isolamento, no final do dia, no meio do dia, no início da manhã, enfim, para que a gente faça esse balanço. Como é que nós estamos, né? A nossa fala e a nossa ação. Qual que é a distância entre aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente já conhece do Evangelho e aquilo que a gente faz? E que a gente se empenhe bravamente o quê? Em reduzir essa distância, para que a gente possa efetivamente, né, ter conquistado essa verdadeira liberdade, mas ter conquistado também o quê? Conquistado a nossa evolução, né, o nosso crescimento, a nossa transformação e atraído para nós o amparo dos bons espíritos que vão nos ajudar, que vão nos secundar nessa empreitada, nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Só tirar uma dúvida técnica aqui. Então agora nós vamos passar aqui para a Fabiana. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus permaneça em nossos corações. E enquanto os nossos irmãos passistas vão se dirigindo à sala do passe, nós gostaríamos de lembrar que no sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem o nosso bazar de Natal aqui do lado. Então, quem puder prestigiar as nossas meninas do artesanato, serão lindos presentes de Natal. Né? E vamos finalizando, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus. Jesus, nosso divino mestre, que aqui esteve, a nos ensinar sobre amar, sobre o amor, que possamos, ao aprendermos a sua doutrina, vivenciarmos, praticarmos a humildade, a mansuetude, que nos leva sempre à caridade,
a solidariedade, a fraternidade. Que por mais que permaneçamos alguns instantes em solidão, jamais estamos sozinhos. Estamos integrados ao universo, nessa lei do amor, que é a lei de solidariedade. E lhe rogamos nesse instante, Senhor, por toda a humanidade terrestre, que nesse momento, com a oração que nos ensinastes, possamos receber a magnetização das águas que estão aqui, aquelas que estão nos lares. Que os nossos irmãos que aqui não estão recebam o passe espiritual e que nós possamos nos preparar para o trabalho, para esse tratamento espiritual. E assim orarmos todos juntos, rogando por todas as dores do mundo, por todas as aflições. Que todos possam ter em Ti, Senhor, o verdadeiro exemplo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e que tenhamos uma semana de muitas bênçãos. Assim seja.